que ele tá tentando provar pro pai é o seguinte. Não é que o Tarcísio é melhor pro Brasil ou pior pro Brasil. Não é que ele é filho do Jair, então a família é mais importante. Ele tá tentando falar o seguinte, pai, você vai ser preso. É mais inteligente da sua parte que você me apoie, porque o Tarcísio não vai se esforçar o suficiente pra te tirar da cadeia quando você for preso, se ele for o presidente. Vamos no Eduardo agora? Calma aí. Vamos no Eduardo? Vamos no Eduardo. E aí, tem os prints do Eduardo Bolsonaro, pistolaço, porque ele queria ser presidente do Brasil, né? E, na verdade, o pai dele tava jogando mais pro Eduardo, né? Tava jogando mais pro Tarcísio, né? Por quê? Porque o Jair Bolsonaro pensa o seguinte, cara, não importa nada além de o meu candidato ganhar a eleição e me conceder a graça, me conceder o indulto do perdão. É isso que eu quero, certo? E aí sai essa troca de mensagens maravilhosa entre pai e filho. Vamos lá. Né? Primeiro, assim, já tiraram uma foto uma vez do celular do Jair Bolsonaro no plenário, onde o Eduardo tava assim, se o bosta do teu filho lá, falando do Jair Renan, né, não tivesse feito isso ou aquilo. Caramba, mano, essa família é muito unida. Vamos lá. Eu ia deixar de lado... Peraí, tá muito ruim a imagem aqui, velho. Dá um zoomzinho, dá um zoomzinho. Você Ixi. tá vendo, né? Que não sou eu. Quer que eu leia? Vamos lá. Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele pra ver se você aprende. Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Aspas de Eduardo Bolsonaro, tá, gente? Me fudendo aqui. Você Você ainda te ajuda a se fuder aí. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui porque você me joga pra baixo, quem vai se fuder é você e vai decretar o resto da minha vida nessa porra aqui. Tenha responsabilidade em caixa alta. Meu irmão. Meu irmão. É foda. É foda. Meu Deus do céu, cara. É muito triste, né? Esses caras são muito tristes, cara. Esses caras são muito tristes. Esse aqui a gente já viu. E assim, você pode ficar julgando, você fala que seu pai é assim, você não fala. Eu nunca falei que meu pai é assim, nunca vou falar, né? Tipo, Nem pensamento. nem pensamento, mas assim, eu nem acho isso o problema maior, né? As pessoas querendo pagar moralidade sobre isso, né? Pra mim, a parte mais grave, tem aí a parte que eles falam do Gilmar. Tem aqui a notícia. Bom, tem o print, né? Que não tá aqui na tela, mas enfim. Põe aí. No meio das conversas, eles estão falando, e aí, como é que a gente vai se livrar disso, não sei o que lá. E o Jair orienta, põe na tela aí, o Jair orienta o Eduardo, né? Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Peraí, tem aqui. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Por quê? Porque esses caras, cara, eu quero que você entenda o seguinte. Nunca teve a intenção de se brigar com o sistema. Tá? Não é que é a soma de duas coisas ruins. É a soma da falta de intenção com a soma da falta de competência. Se eles fossem bem intencionados, eles não conseguiriam porque eles não são competentes. Se eles são competentes, eles também não conseguiriam porque eles são mal intencionados. Então eles juntaram os dois. Esses caras nunca quiseram bater de frente com o STF. Esses caras nunca quiseram. Esses caras nunca... E aí o que acontece é que um doido saiu de controle. O Alexandre de Moraes saiu do controle. Eles tinham, né? Eles tinham ali uma ideia de que, não, se eu sou presidente, né? E os calores da sociedade estão para o que eu defendo hoje, o STF meio que beleza, eles têm o poder deles lá, mas a gente fica em consonância. A gente fica aqui ressoando junto, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. E todos os ministros são mais ou menos assim, né? Até o Flávio Dino, assim, todo mundo conversa um pouquinho. O problema é que eles encontraram no caminho um cara que, assim, com o ego maior do que o deles, né, que quer de fato ser um ditador e que tá meio que cagando pra tudo, chamado Alexandre de Moraes. E o cara falou, não, eu decidi que eu vou foder o Bolsonaro. E aí ele tá fora de controle, cara. Então o que esses caras estão fazendo? Esses caras, de forma completamente comprometidas com o tal do sistema, eles estão tentando escapar, tá, das garras do Alexandre de Moraes, mas também mantendo a popularidade. Então é um jogo muito ruim que esses caras estão, porque eles ficam o tempo todo entre
os estímulos que eles precisam dar, e esses estímulos são contraditórios. De um lado, ele tem que aparecer macho, forte, falando que tá batendo de frente ao sistema, que o Alexandre de Moraes é um ditador, é um criminoso, tem que prender o Alexandre de Moraes, que ele não vai mais respeitar o Alexandre de Moraes, que o STF não tá nem aí pra nada, que tem censura no Brasil, que a eleição foi fraudada. Eles têm que fazer isso pra sinalizar pra própria base. Só que a própria base também é maluca. Ao mesmo tempo que eles são muito pouco exigentes, porque eles são burros, né? Ao mesmo tempo que esses caras são burros, então eles são muito pouco exigentes em relação ao que você precisa fazer para agradá-los, eles também têm ideias próprias, como, por exemplo, vamos invadir o Congresso? Vamos lá cagar na mesa do Alexandre de Moraes? Vambora! Né? O próprio Eduardo depois fala isso, eu vou te mostrar aqui. Ele fala, acabou, a manifestação acabou terminando em baderna. E aí, meu irmão, o que esses caras fazem? Do outro lado, eles também têm que sinalizar para o sistema, né? E isso já aconteceu outras vezes. Por exemplo, uma vez que eu sempre falo isso, quando Flávio Bolsonaro, que dizia que era contra o fundo, teve que votar a favor do fundo, ele esteve nessa bifurcação. Ele olhou e falou o seguinte, bom, tem as pessoas me pressionando para votar contra o fundo. E com certeza meus inimigos, todo mundo essa galera vai me cobrar sobre isso. Tá muito claro que eles vão me cobrar sobre isso. Só que do outro lado tem os meus amigos do sistema. Porque eu não posso ser o covarde, eu não posso não votar o aumento do fundo e depois querer arrotar para os caras. Não, nós temos que fazer o enfrentamento também. Mas que enfrentamento? Se quando você precisa, você também não vai lá e tá com a gente aqui. Né? Eu vou te contar uma coisa nos bastidores. Existe não é uma hierarquia, mas existe uma exibição que se faz de bastidor, que é o quanto você consegue esticar a corda da popularidade, ou seja, o quanto você é dono do seu público. É muito normal isso, é muito normal. Por exemplo, você está numa reunião só de deputados, reunião fechada, sem ninguém filmar, sem ninguém nada, tá lá no colégio de líderes, que é proibido filmar, por exemplo, você tá lá conversando, e eu assim, e o deputado Joãozinho? Não, o deputado Joãozinho vem com a gente, esse vem, esse é bom, esse aí, imagina. Precisa votar o quê? Aumento de imposto? Não, o Joãozinho, imagina, o Joãozinho, esse é ponta firme, esse aí tá com a gente. O que isso significa? O Joãozinho é um cara que ele manipula tanto a sua eleição, que ele não precisa sinalizar para a base. Ele leva 2, 3 emendas lá e ele vota tudo que precisa votar, todas as maldades. Isso é considerado um alto escalão na política institucional de bastidor. Então, o Flávio Bolsonaro, como ele é um cara que ele está sentado no colo do sistema, como ele é um cara que ele tem ali problemas de rachadinha, etc, etc, ele, para cobrar da galera de bastidor, não anda com o meu caso não, arquiva o meu caso, ele tem que ter a moral de falar, mano, quando precisou, quando teve a bifurcação, eu fiquei do lado do tal do sistema, não do lado da popularidade. Eu não cedi à popularidade. Eu não fui um cara que eu cedi ao meu eleitor. Entendeu? Isso é uma excelente demonstração de que você é forte. E o Flávio Bolsonaro escolheu isso. O Jair Messias Bolsonaro, ele está na mesma bifurcação, só que o problema é que o dele está na reta. Ele, ao mesmo tempo que ele tem que sinalizar para a base, tamo junto, eu tenho popularidade, não sei o que lá, ele tem que sinalizar para o sistema, eu também tô com vocês, eu também tomo decisões populares quando precisa. Entendeu? O problema é, para ele manter esse poder que ele tem, né, da última cartada, no sistema, que fala, eu sou popular, e se vocês querem ser populares, eu preciso orientar minha base a gostar de vocês, isso ele falando pros meninos do STF, ele não pode perder essa base. Entendeu? Então, esses caras tão fodidos, cara. Que agora, eu vou te mostrar, põe a próxima fase. São eles discutindo o Tarcísio, né? Aqui é o print do Gilmar que a gente tinha. Vamos lá. Aí vai lá, né? Beleza, isso aí já foi. Aí, vamos lá. O Malafaia, desculpa, presidente, esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente que está dando a Lula e a esquerda discurso nacionalista. E ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado! Só não faço um vídeo arrebento com ele porque, por consideração a você, não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira. Mas ele não sabe nem escrever o mas, cara. Ele não sabe nem escrever o mas e o mais, cara. É foda, né? E aí tem esse print, né, que o Jair manda pro Eduardo, mostrando que ele perderia do Lula no segundo turno, né? E aí ele manda o seguinte: você perde para o Molusco. Vagão 39.1 versus 41.6 do Lula. Eu não entendi por que ele chama o próprio filho de vagão. Você sabe? Não. Também não, estranho, né? Mas enfim, né? Aí ele fala assim, nossa, acho melhor eu ficar de fora mesmo. Quem que fala assim, meu Deus? Não, eu até entendi a zoeira dele, né?
Acho melhor eu ficar de fora mesmo. Tarcísio vai levar à frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretárias ligadas ao PSOL e etc. E ele dialoga muito bem, vai anistiar GEAL e o STF, que sempre foi aliado nosso, não será óbice. O que ele tá falando aqui? Cara, é o que eu tô falando. Eu já estive nos bastidores dessa galera, tá? Já estive, tipo assim, em bastidor de congresso conservador. Você não tem conversas normais. Você não tá trocando ideia com a galera, você não tá com seus amigos, não tá com sua família. É sempre um negócio assim, cara, esse PT, meu, eles são muito ladrões. Nossa, eu odeio o PT, eu também, meu. Puta, e eu que odeio o comunismo, cara. O comunismo é nefasto. Cara, o comunismo é tão nefasto, cara, que eles fazem as pessoas passarem fome de propósito. É isso, é o tempo todo, sinalização. É igual, teve uma reunião que vazou dos ministros do Bolsonaro, que era basicamente os ministros competindo para ver quem amava mais o Bolsonaro, quem mais estava alinhado com essas maluquices que ele fala. Então é como se você pegasse um jargão, Brasil acima de tudo, beleza, vamos pegar esse jargão. Minha vez de falar, estou na reunião dos ministérios. Eu tenho que ficar falando, cara, eu acho que o Brasil tem que estar acima de tudo. Nada pode estar à frente da nossa pátria, porque eu nasci aqui, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu amo esse povo. E eu sei que Jair Messias Bolsonaro também pensa assim, o nosso grande líder, o nosso capitão, o nosso sempre presidente, Jair Messias Bolsonaro, que está muito preocupado com o Brasil, sabe que o Brasil tem de estar acima de tudo. É assim, você parece uma grande reunião de João Dórias, sabe? Cara, eles estão lendo um livro, um manual de como ser patriota, é isso? Tipo, nossa, o Tarcísio não vai demitir as secretárias ligadas ao PSOL. Cara, é assim que você fala com teu pai, cara, sobre o Tarcísio. Cara, eu não sei explicar, cara, eu não sei. Eu não consigo pôr em palavras, velho. Vocês imaginam eu conversando com o Renan assim? Renan, vem cá, quem vai ser o presidente? Vai ser você ou vai ser eu? Ah, vai ser você. Ah, você vai, né, demitir as secretarias ligadas ao PSOL. Cara, eu não sei explicar. Ai, meu Deus, velho. Vamos lá. Sai uma outra. Esse eu não vi isso daí, tá? Às 16 horas estarei só em casa. Né? Aí o Eduardo manda aí 2 fotos. Eu vi isso aí. Só pra te deixar ciente. Tarcísio nunca te apoiou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo você se fuder e se aquecendo pra 26. Aqui, mano, o cara tem que falar isso pro próprio pai, velho. Aqui nos Estados Unidos tivemos que driblar a ideia plantada aqui pelos aliados dele, de que Tarcísio era igual ao Bolsonaro. Uma clara mensagem de que os Estados Unidos não precisariam entrar nessa briga, pois com Tarcísio de Freitas ou você, Trump teria um aliado ainda na presidência, né, do Brasil em 2027. Agora ele quer pousar de salvador da pátria. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: se o sistema entender que o Tarcísio é um meio interesse entre os calores populares que colocaram ele lá, né, um acalento ao bolsonarismo e um acalento a eles, para que eles vão ficar arrumando briga institucional? Meio que deixa do jeito que tá, né? E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema. Vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima. O que ele está dizendo é, resolver o problema é soltar ele, né? O que ele está tentando provar pro pai é o seguinte: não é que o Tarcísio é melhor pro Brasil ou pior pro Brasil. Não é que ele é filho do Jair, então a família é mais importante. Ele está tentando falar o seguinte: pai, você vai ser preso. É mais inteligente da sua parte que você me apoie, porque o Tarcísio não vai se esforçar o suficiente para te tirar da cadeia quando você for preso, se ele for o presidente. E posso falar? Eduardo tá certo, tá? Eduardo tá certo. Sabe o que o Tarcísio vai fazer? Como um bom político do Centrão, como um bom cara genérico, o Tarcísio vai fazer o seguinte: ele vai sinalizar para a base bolsonarista, dizendo que é um absurdo, dizendo que não pode ter censura, dizendo que os poderes têm que estar dentro das suas limitações constitucionais, parará. Pode até dar a graça o indulto pro Bolsonaro. Minha parte eu fiz, tá aqui o indulto. O STF vai cortar o indulto e o Tarcísio falar: eu não tenho muito o que fazer, né? Poxa, tentei. Se é o Eduardo, não. O Eduardo, ele queima o Brasil, ele queima a floresta, ele acaba com o Brasil, ele tenta dar golpe, ele tenta tirar o Bolsonaro da cadeia na marra, tá? Porque ele é assim. E aí, eu digo até o seguinte, sem fazer julgamento moral, tá? Vamos tirar o julgamento, porque pra mim tá muito certo, muito claro. Se você queima o país inteiro pra salvar o seu pai, que é um bandido, você é um bandido também. O lance é o seguinte, vamos entender em termos pragmáticos, vamos esquecer que você é de direita, de esquerda, de centro, de direita, esquece isso.
Vamos ser 100% pragmático, porque uma das críticas que a gente mais ouviu aqui é: vocês são muito puristas. Vocês não apoiam o Bolsonaro porque vocês são muito puristas, o que não tem nada a ver. Vamos ser 100% pragmático. Vamos pensar no bem da população brasileira. É melhor que nós tenhamos um presidente que vai fazer um meio de campo, enganar o Bolsonaro e tocar a vida, fazer com que o brasileiro continue sem crises institucionais, ou é melhor eleger o filho do Jair Bolsonaro, que para ele, se precisar fuder o Brasil inteiro para soprar o próprio pai, ele vai. Se precisar tentar dar o golpe de Estado, se precisar fazer que a crise institucional, é melhor para você, de forma absolutamente pragmática, tire a questão moral da frente. Vamos pensar só de forma pragmática. É melhor para você votar em quem? E é óbvio que as pessoas fazem essa leitura. Ó, quer chegar pertinho, né? Quer chegar pertinho, bem pertinho. É óbvio que as pessoas fazem essa leitura. É óbvio que as pessoas fazem essa leitura. Então, o Eduardo Bolsonaro, cara, ele tá num problemaço, porque ele é o bom filho, ele tá queimando popularidade em nome de salvar o próprio pai, e o próprio pai tá meio, mano, você não vai ganhar eleição, é melhor pôr o Tarcísio mesmo. E o cara tá lá, se enganando. Não há, como é que ele fala? Não há cenário de vitória pro STF. Cara, eu estou num histórico de ter perdido a primeira aposta, Paulo Figueiredo, né? Ganhei todas as outras, mas perdi a primeira. Eu diria pra você com muita segurança, cara, eu acho bem difícil você apoiar no time Eduardo Bolsonaro aí, cara. Você apostar nesse time aí, cara. Bem ruim a odd, né? Se você tivesse num joguinho de aposta, as odds do Eduardo Bolsonarismo estão muito ruins, cara. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá? O que mais que nós temos? Esse é outro. Esse é aquele que eles estão fazendo 4D, né? Para interpretar que, na verdade, ele estava muito preocupado com os brasileiros. Vamos lá. Trump sobre Bolsonaro. Estarei observando a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus opositores de perto. Certo? Aí ele fala o seguinte: se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Como quem diz, se a anistia passar sem o que eu quero, que é o Jair Bolsonaro anistiado, o Trump vai falar, meu, beleza, vou ajudar mais pra quê? Ele está deixando claro. O Trump não está preocupado com o Jair Bolsonaro, ele está preocupado com a relação dele com o Brasil. Em termos econômicos e a aparência que isso vai dar pro mundo, né? Temos que decidir entre ajudar o Brasil, isso aqui tá literal, cara. Eles têm que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Ele está muito nítido de gente seguinte, ó. Nós temos a seguinte opção. De um lado, eu pego essas pessoas que estão presas e jogo eles num semiaberto. Ou eu ajudo o Brasil, eu garanto a democracia, fazendo o quê? Soltando o Jair Bolsonaro, dando anistia para Jair Bolsonaro. Ou seja, ele literalmente colocou em duas alternativas separadas, tirar essas pessoas da cadeia ou soltar o próprio pai. Está muito claro, existe uma escolha, uma chave. Né? Existe uma chave. De um lado você tira as pessoas da cadeia, do outro lado você salva o seu pai. Ele tá deixando claro aí. Tá deixando claro. Só trocou o nomezinho. Né? Aí ele escreve o seguinte, né? Isto sem falar que o STF pode decretar essa intervenção do Congresso no regimento interno da Corte, duplo grau de jurisdição interno, como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Nesse cenário, você... E é legal como escreve de uma maneira burra. Nesse cenário, você, 2 pontos. Não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para agir? Qual o objetivo? É simples. Amanhã eu vou acordar de olho nas redes do Trump, torcendo para que amanhã ele já traga novidades sobre as ações. O que ele está dizendo é o seguinte, irmão. Ele está dizendo no começo de julho que, Bolsonaro, você precisa parar, né, de pensar que vai ter algum tipo de anistia light. Não tem como. Se você ceder na anistia light, sabe o que vai acontecer? O Trump para de te ajudar. E a única carta que você tem é o Trump. Ele tá escrito ali, velho. Curtiu esse vídeo?
Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.